Bom dia, vamos estudar a escola sabatina. Esta semana fala sobre Cristo e a lei e as alianças. Segunda-feira, promessas da aliança. Alianças são fundamentos em promessas. Na verdade, é possível utilizar os dois termos de forma alternada. Quando uma aliança é feita, espera-se que a pessoa que faz a promessa, a aliança, tenha capacidade de cumprir o que é prometido ou pactuado. No Antigo Testamento, algumas alianças travavam de questões limitadas e locais. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 31, versículo 43 a 54, o incidente de Jacó e Labão demonstra que as alianças podiam ser negócios realizados dentro de uma sociedade e entre sociedades. O monumento em Mispa devia servir como sinal de um tratado que se aplicaria apenas aos dois clãs. Quando morressem aqueles a quem o tratado se aplicava, os termos do tratado seriam irrelevantes. Ao contrário desse pacto feito entre seres humanos, as alianças que o Senhor instituiu com Noé e Abraão têm implicações eternas. Quais são as implicações mais amplas da aliança abrânica? Lemos aqui em Gênesis, capítulo 13, versículo 15 a 28, diz assim: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada. Ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só. E ao teu descendente, que é Cristo, e digo-te uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessas, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa de transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conceder a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo, vos revestistes. Desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Está em Gálatas, capítulo 3, versículo 15 a 28. Em toda a Bíblia, Deus fez várias alianças universais, nas quais Ele fez promessas relevantes para toda a humanidade. Reconhecendo que toda a terra tinha sido afetada pelo dilúvio, o Senhor prometeu não permitir que sua criação fosse devastada novamente pela água. No caso de Abraão, Deus viu a necessidade humana de justiça e prometeu abençoar todas as nações, mediante a descendência de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 18. Embora Deus tenha feito a aliança do Sinai com uma nação específica, Ele também tem aliança universal. Deus foi muito claro ao declarar em qualquer estrangeiro podia fazer parte do povo escolhido. Por exemplo, em Êxodo capítulo 12, versículo 48 e 49. E que a missão de Israel
era ser uma luz para evangelizar o mundo. Como pode, como pode você entender seu relacionamento de aliança com Deus? O que prometeu a você e o que Ele lhe pediu em retribuição a essas promessas?